Começando. Pronto. Comecei aqui no Instagram também. A coitada da minha diretora, Tatiana, vai ter que ficar escutando 2 áudios diferentes, ela vai ficar maluca. E enfim, é isso. Acenar pra galera que tá aqui no Instagram e que tá no Facebook também. Espero que funcione hoje. Vamos ver como é que tá. Enfim, tô acenando pra galera aqui. Nelly, Letícia, Tatiana, Tia Simone, Rosane, Thiago, tá todo mundo aqui. Bom, bacana. Miguel também tá aqui. Enfim, eu não sei qual que tá... Bom, pra mim as duas aparecem ao mesmo tempo ao vivo, só que, obviamente, por causa do delay, uma vai aparecer em um momento, a outra vai aparecer em outro. É meio complicado, eu tô com uma estrutura muito engraçada, porque tem uma mesa de notebook aqui na minha frente, eu levantei a aba dela e agora eu tô com 2 celulares com 2 câmeras diferentes. Uma mega estrutura para começar a fazer live. Nesses primeiros 5 minutos de live eu só vou falar oi pra galera mesmo, esperando as outras pessoas chegarem. Enfim. Hoje é feriado, né? Dia do trabalho, deve estar rolando muita live aí, deve estar rolando live de alguns cantores também, o pessoal assistindo coisas o pessoal assistindo coisas no YouTube, né? Enfim, Carla entrou aqui, a Ana Lúcia entrou aqui também, Tia Adélia também entrou aqui no Facebook, a galera. Enfim, cada hora eu vou ter que ficar olhando 2 telas assim, mas pelo menos as 2 telas estão mais próximas assim, e acho que o áudio vai ficar um pouquinho melhor do que a da semana passada, pelo menos para o Facebook. E aí eu vou conseguir editar de uma maneira melhor, vou conseguir postar depois no YouTube, vou conseguir postar depois no IGTV também. Depois as coisas vão melhorando, as edições vão melhorando, né? Enfim. Hoje é sexta-feira, 1º de maio, feriado. Aqui no Rio tá fazendo um dia muito lindo. Tô olhando pra fora agora porque, nossa, o dia tá muito bonito. E, enfim. Só vendo umas mensagens aqui fora. Gente, assim tá ótimo. Ótimo, gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Olha, Léo pode mandar um poema dele pra você ler? Pode sim, cara. Você pode mandar pra... Bom, vamos lá. Pode mandar o link. A Tatiana vai me dar aqui pra eu ler também. Se ele quiser, pode mandar. Manda pra Tati. Manda pra Tati que ela vai me passar aqui. Manda pra Tati que ela vai me passar aqui e eu assisto. Eu leio aqui na hora. Enfim. É isso, a gente tá contando com algumas ajudas aqui para essa live, principalmente da minha esposa, que tá desdobrando para prestar atenção em tudo. Pablo, tudo jóia? Marcela, como é que tá? Tudo jóia, gente? Enfim. Bom, já passaram, sei lá, 5 minutos, 6 minutos. Eu vou ler o primeiro. Eu já vou ler o primeiro poema aqui, que é um poema que eu falo sobre o trabalho, né? Eu fiz esse poema ontem de madrugada e hoje de manhã, basicamente. Ontem de madrugada eu tava pensando nele, hoje de madrugada de madrugada eu tava pensando em escrever alguma coisa sobre isso, e hoje de manhã, antes, enquanto eu tava preparando as coisas, eu escrevi rapidinho alguma coisa sobre o trabalho, sobre a sensação que eu tenho com relação ao trabalho, É uma sensação assim bem complicada porque é uma experiência nova. Eu tô trabalhando de casa e tá engraçado trabalhar de casa. Por falar em trabalhar de casa, Silvia e Tati acabaram de entrar aqui no Instagram. E enfim, basicamente é um poema que eu fiz pensando em todo mundo que está trabalhando, pensando nas pessoas do meu trabalho, nas pessoas do trabalho da minha esposa. Estou pensando as pessoas que continuam continuam ainda a movimentar as coisas para permitir que uma boa parte da população fique isolada. Não é... Obviamente eu vou ter que comentar um pouco sobre essas medidas de isolamento que são
terríveis pra gente, a gente fica com a cabeça totalmente pirada, mas, enfim, vou parar de falar e falar de poesias agora. O trabalho. A angústia de ver meus amigos por telas e não pelos olhos. A angústia de ver meus queridos por meio de cartas e fotos. A angústia de ver meu trabalho longe de minha mesa, de minha cadeira, que não é só minha, mas de milhões de pessoas que esperam que eu faça apenas o meu trabalho. A angústia de ver os dias me toma às madrugadas e repenso o quão sortudo que sou de ter a capacidade de ficar aqui, enquanto tanta gente em meio ao caos insiste em trabalhar. Ainda bem, não fosse eles, outros milhões estariam à míngua. O trabalho, nada a comemorar. Hoje sinto que hoje nada tenho a dizer, a não ser meu obrigado por não desistir. Embora pareça que há muito já desistiram da gente. Bom, eu escrevi isso maquinei na minha cabeça hoje de madrugada e escrevi isso em 5 minutos enquanto preparava as coisas aqui. Realmente é uma sensação um pouco angustiante a gente ficar pensando: minha mãe acabou de entrar aqui, Mercinha, tudo jóia, Arthur, tudo bom? Enfim, Mário, tudo jóia, gente? Enfim, é uma angústia ver a principal angústia nesse momento pra mim é ver meus amigos pela tela e não ter contato físico com eles. E a gente tá completando 40 e poucos dias aí que a gente tá em casa e é muito tempo já. Há muito tempo eu não consigo encontrar de verdade com as pessoas e é difícil. São medidas extremamente necessárias, mas, por exemplo, hoje é dia do trabalho. Hoje tem um monte de gente que está trabalhando para garantir que a gente fique em casa, para garantir que a gente fique nessa distância, nesse isolamento e, enfim. Eu tenho a impressão de que está acabando aqui. Está acabando, assim, não está acabando, como é que eu posso dizer? Não está acabando tão... Não vai acabar tão cedo, claro, mas está acabando. Alguns países já estão saindo dessas medidas, a gente vai sofrer bastante, a gente está passando pelo pior, mas daqui a pouco acaba e daqui a pouco a gente vai conseguir reencontrar os nossos entes queridos, os nossos amigos. E hoje, Dia Internacional do Trabalho, a gente não tem muito o que comemorar porque a gente está numa situação totalmente atípica, muita gente sem trabalho, muita gente sem salário, muita gente sem nada, enfim, é isso. Bom, galera, o Juscelio, grande amigo de longa data lá de Juiz de Fora, tá me assistindo pelo Facebook. Tô começando algumas poesias e vou passar para a próxima já. Essa do trabalho eu achei interessante ler, é pequenininha. Eu vou ler agora uma que não é minha, uma que uma autora, a Capicua, que é uma autora, escreveu junto com o João Rus, ela é uma autora, ela é uma rapper portuguesa, escreveu uma música há muito tempo e ela escreveu uma música que inclusive em 2017 foi gravada pelo Paralamas. Ela se chama Medo do Medo e eu acabei pesquisando algumas coisas durante a quarentena e uma das coisas que eu descobri durante a quarentena foi essa rapper, a Capicua, que ela escreve coisas assim lindas, maravilhosas e eu depois vou cortar e vou mandar pra ela porque eu achei interessantíssimo alguns textos e um desses textos é o Medo do Medo. Quem quiser depois da live procura Capicua no Spotify, no Deezer, para vocês entenderem o que eu tô falando. Ela é muito talentosa, muito talentosa. E eu descobri ela através de perfis de poesia do Instagram. Enfim, Medo do Medo. Ouve o que eu te digo, vou te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vem outra estirpe reforçar os dividendos. Medo da crise do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo e medo de assustar-me, se me apontares o dedo. Medo de cães e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo do avião. Medo de ficar gordo, velho e sem um tostão. Medo do olho da rua e do olhar do patrão.
e medo de morrer mais cedo do que a prestação. Medo de não ser homem e de não ser jovem, medo dos que não morrem e medo do não. Medo de Deus e medo da polícia, medo de não ir para o céu, medo da justiça, medo do escuro, do novo e do desconhecido, medo do caos e do povo e de ficar perdido, sem guito e bem longe do ninho, medo do vinho, do grito e medo do vizinho, medo do fumo do fogo, da água do mar, medo do fundo do poço, do louco e do ar, medo do medicamento, medo do raio, do trovão e do tormento, medo pelos meus e medo de acidentes, medo de judeus, negros, árabes, chineses, medo do eu bem te disse, medo de dizer tolice, medo da verdade da cidade e do apocalipse, o medo da bancarrota e o medo do abismo, o medo de abrir a boca e do terrorismo, medo da doença, das agulhas e dos hospitais, medo de abusar, de ser chato e de pedir demais, de não sermos normais, de sermos poucos, medo dos roubos dos outros e de sermos loucos, medo da rotina e da responsabilidade, medo de ficar pra tia, medo da idade. Com isto compro mais cremes e ponho um alarme, com isso passo mais cheques e adormeço tarde. Se não tomares a pastilha, se não ligar a família, se não tiver um gorila à porta de vigília, compro uma arma, agarro a mala, fecho o condomínio, olho por cima do ombro, defendo o meu domínio, protejo a propriedade, que é privada e invade-me, a vontade de pôr grade à volta da realidade, do país e da cidade, do meu corpo e da identidade, da casa e da sociedade. Família e cara metade, eu tenho tanto medo, nós temos tanto medo, eu tenho tanto medo. O medo paga a farmácia, aceita a vigilância. O medo paga a máfia pela segurança. O medo teme de tudo, por isso paga o seguro. Por isso constrói o muro e mantém a distância. Eles têm medo de que não tenhamos medo.